Oi pessoal, hoje eu queria falar sobre uma palavra de Jesus que caracteriza basicamente todo o seu ministério, quanto à clareza, quanto à profundidade, quanto à essência, quanto à vitalidade que a sua palavra transmitia àqueles que podiam conviver com ele, àqueles que o ouviam. Ela está no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 6, lá no final, já entre os versículos 60 e 65, quando ele fala coisas um pouco mais claras sobre o porquê ele estava ali, sobre os seus ensinamentos. Se você quiser ler o capítulo 6 de João, vale a pena. E ele diz assim: as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. E aí eu fico pensando muitas vezes naquilo que a gente compartilha, aquilo que eu, por exemplo, compartilho por escrito nas palavras para hoje, nas mídias sociais, ou naquilo que eu compartilho por escrito no blog Livres Discípulos de Cristo, e mesmo aquilo que eu compartilho via imagem e áudio aqui no YouTube, no nosso canal Livres Discípulos de Cristo. Será que aquilo que eu consigo transmitir, buscando a inspiração pelo Espírito Santo, buscando que ele me revele aquilo que eu devo dizer, aquilo que é importante para que eu ouça primeiro até, e que quando eu me reassistir, eu também me ouça falando? A pergunta que eu me faço é: o que eu transmito da mensagem de Cristo é também espírito e vida? Esses dias eu estava conversando com um conhecido e ele falava sobre isso justamente porque ele tivera uma experiência também de fazer o anúncio do Evangelho, de pregar o Evangelho, e ele dizia que ele se preocupava sempre que aquilo que ele transmitisse tivesse vida, que não fosse apenas algo retórico, que não fosse algo pragmático por ser pragmático, ou que fosse algo teórico, bonito de se ouvir, estruturalmente dentro da oratória, bem constituído, mas sim que houvesse vida ali. E é o que Jesus fazia em cada palavra que ele compartilhava. Ele incutia vida naquelas palavras. E o Espírito que está em nós, ele também faz despertar em nós esse sentimento de compartilhar vida. Então é uma pergunta que eu me faço sempre. Aquilo que eu compartilho com quem tem então esta oportunidade ou esta circunstância de me ler ou de me assistir, aquilo que eu compartilho é espírito e vida também? Incute vida dentro daquele que recebe? Faz despertar dentro daquele que ouve ou lê o sentimento, a consciência, o desejo de seguir nesta batida? Nesta batida do Evangelho, nesta batida de interiorizar e viver aquilo que é compartilhado? Será que a palavra que eu compartilho, ela consegue despertar este sentimento? E aí eu não quero trazer a minha responsabilidade de despertar o sentimento, porque o despertar do sentimento vem pelo Espírito que está no coração daquele que ouve também. Mas eu tenho que trazer a minha responsabilidade de transmitir com clareza e de transmitir com verdade. E aí que está. A palavra que eu transmito, ela tem que ser clara e ela tem que ser verdadeira, iniciando por mim. Ela tem que ecoar em mim, ela tem que fazer eco no meu coração, ela tem que dizer algo a mim, ela tem que fazer sentido a mim, ela tem que produzir em mim espírito e vida. Porque no final quem produz tudo isso, sabemos, é Cristo por seu Espírito, mas a forma como nós comunicamos a sua palavra, a forma como nós a compartilhamos, a forma como nós a exteriorizamos mediante o nosso sentimento e a nossa consciência de fazê-lo, faz a diferença. Se é algo monótono, enfadonho, teórico demais, acaba causando sono. Sono a alma daquele que escuta ou assiste ou lê, enfim. Mas quando é carregado de verdade, de essência, quando é carregado de experiência de vida e desejo de compartilhar aquilo que faz bem, bom, então ela carrega em si também espírito e vida. Eu espero que as palavras que você ouça
seja de mim, seja de qualquer outro que compartilhe o Evangelho, seja de si mesmo quando ora e quando ouve a sua oração, seja de si mesmo quando você compartilha o Evangelho com alguém, que essas palavras sejam carregadas de espírito e vida, porque o Evangelho é vida. O Evangelho, ele é o Espírito de Deus se manifestando, ele é o Espírito de Deus carregando-nos da vitalidade, da essência, do entusiasmo e do desejo de seguir vivendo. Lembro do apóstolo Paulo que diz que para ele o viver era Cristo. Isso até que desejo que seja tópico de um outro videozinho meu, mas que para nós também, mediante o Espírito e a vida incutidos em nós pela palavra e pelo compartilhar do Evangelho, possa também trazer em nós esse desejo. Para mim, o viver é Cristo. E que a palavra seja para nós também, sempre Espírito e vida. Curtinho esse vídeo, mas eu acredito que carregado, sim, de Espírito e vida. Obrigado por assistir. Que Deus nos abençoe sempre. Tchau.